Olá, pessoal. Sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista. Estamos aqui em mais um momento educacional, o que nós acreditamos, minha equipe e eu, na educação em saúde como um agente transformador. E hoje nós vamos receber uma colega, a doutora Laura Ohana, endocrinologista, que vai nos brindar aí com muitos ensinamentos com o tema diabetes e vegetarianismo. Olá, Ei! Boa tudo noite, bem? Laura. Boa Tudo bem? noite, tudo ótimo. Melhor agora. Tá? Ah, E tudo bom, Janice? Prazer enorme mesmo estar num perfil que o nome é Educação em Diabetes, né? Eu acho que é o mais importante do tratamento dos diabetes é isso, né? Educação. Sem isso a gente não consegue ir muito longe. Então, eu sou endocrinopediatra de formação, eu faço tratamento de diabetes tipo 1 infantil já desde que eu me formei, assim, logo que eu me formei foi o que me encantou, né? Essa questão da disciplina, né? Da superação do diabetes, que é tão interessante. Mas há 8 anos atrás eu me tornei vegana e aí eu comecei a estudar também vegetarianismo. então, Laura, uma pergunta que a gente recebe com muita frequência, que o pessoal às vezes, né, até o próprio pessoal da área da saúde, que não está no clima aí, né, desse entendimento e que não tem essa prática, o pessoal às vezes se confunde muito nessa evolução do vegetarianismo, nos tipos, né? Assim, nos tipos, nos subtipos. E você podia falar um pouquinho para o pessoal poder dar essa clareada aí nos conceitos principais. Você já falou um pouquinho, né, que o veganismo é uma filosofia, é mais do que o vegetariano, é uma filosofia, mas explicar um pouquinho os subtipos, o que se vê aí na prática, mais fácil, mais difícil, como que as pessoas se começa, se evolui, se já vai direto para o veganismo. Explica para a turma aí um pouquinho, porque muita gente aqui não tem conhecimento de nada desse tema. Uhum, sim. Então, o vegetarianismo tem várias definições, tá? Eu vou falar a mais científica, que é o que a gente encontra em artigo científico. Então, o vegetariano, por definição, não consome nenhuma carne, certo? Nem carne de boi, nem de porco, nem carne de frango, nem carne de peixe. Então, para ser vegetariano, ele não pode consumir nenhuma carne. E aí, dentro das classificações científicas, a gente tem o ovo lacto vegetariano, que é aquele vegetariano que ainda consome ovo e leite, tá? Ou Uhum. derivados. Tem o ovo vegetariano, que é aquele vegetariano que consome ovo ainda, derivados. O lacto vegetariano, que consome leite e derivados. E E não tem o come ovo, vegetariano né? e não come E não ovo, come isso. ovo. Isso. Isso. E tem o vegetariano estrito, que é aquele vegetariano que tira tudo de origem animal do prato, né? Da Uhum. alimentação. E aí isso inclui o ovo, o leite, derivados e coisas que venham eventualmente dos animais, por exemplo, o mel, né? Que vem da abelha. Então, assim, é uma questão alimentar que tira tudo que vem de origem animal. Daí, Uhum. né, que é esse termo que as pessoas às vezes confundem em relação ao veganismo. Por quê? O vegetarianismo estrito tira tudo de origem animal da alimentação. Então, o vegetarianismo estrito é Uhum. alimentação. O Uhum. vegano, ele além de ser um vegetariano estrito, porque ele tirou tudo de animal da alimentação, ele se pergunta, né? Ué, mas eu já não como carne, né? Por que eu tô usando esse sapato de couro aqui, né? Por que eu tô usando essa bolsa de couro? E ele começa a abranger para a vida. Então, ele tenta viver de uma forma que ele não agrida os animais, né? Então, se é possível comprar uma bolsa que não é de couro, um sapato que não é de couro, por que eu tô comprando essa aqui que seria de couro? Se eu posso ir num parque, num bosque, passear, por que eu estou indo no zoológico ver animais presos, né? Então, seria uma abertura de pensamento, né? Que a princípio pode parecer difícil. Nossa, quanta restrição. Na verdade, é uma visão mais crítica do mundo, que hoje em dia a gente já está nesse processo, é uma visão mais crítica do mundo. Por que eu vou ser a pessoa que vai causar, né? Vai fazer parte desse sofrimento para os animais? Então, isso é o veganismo, tá? E é interessante você estar falando isso aí, né? Porque às vezes a gente que não convive com isso no dia a dia, a gente escuta muitas vezes as pessoas falando assim: ah, eu tenho dó dos animaizinhos, eu tenho dó da zebrinha ali presa, de ir na Disney e ver as baleias lá fazendo show, né? Então, é uma coisa que faz todo sentido para essas gerações novas.
né? Então, assim, Sim. é interessante o pessoal entender isso com clareza, até para a gente fazer uma outra pergunta muito comum. É uma evolução, por exemplo, se hoje eu tivesse, por exemplo, não tenho, tá, Laura, nenhuma, eu não tenho nenhuma vocação para o vegetarianismo, eu, Janice, né? Nunca pensei nisso, nunca tentei, nunca experimentei, né? Mas vamos dizer que se eu, hoje, ou qualquer outra pessoa que estivesse aqui na live, que já tivesse pensado na possibilidade de tirar, né, a carne aí do dia a dia, né? Como o pessoal fala, é mais frequente, tirar a carne. É uma evolução pelos tipos de vegetarianismo, se você quiser pensar em chegar no veganismo, até do ponto de vista da saúde, independente do diabetes, tá? A gente, no primeiro momento, a gente está dando a clareza para a turma aqui do que é. É uma evolução você ir tirando uma coisa de cada vez. Quando você, por exemplo, se você receber um paciente hoje lá na nutrologia que fala assim, olha, eu quero ser vegano. Qual que seria o passo a passo para que não haja perda do ponto de vista nutricional para essa pessoa? Ou não, eu posso amanhã acordar vegano? Esse processo ele é individual, né? Então, assim, você pode. Eu me tornei vegana do dia para noite, né? Foi um processo, uma escolha minha, tá? Uhum. Mas tem gente que opta por fazer um processo mais gradual. Não existe uma regra e não existe contraindicação. Então, se você assistiu agora essa live e fez sentido para você e você quer virar vegano, ok, você virar vegano. Né? Vira vegano e se informa ao mesmo tempo, né? Porque a informação vai ser importante, né? Exatamente. Tem gente que faz um processo assim, eu tenho necessidade ainda disso, eu vou tirando primeiro isso, vou sentindo como é que eu vou fazer e vai evoluindo. Então, assim, não existe uma regra. Você não vai ter perda nutricional se você virar vegano amanhã, desde que você saiba, né, se Se você alimentar esteja bem amanhã. orientado. Sim, exatamente. Então, assim, de repente você está no processo de informação, mas não virou vegano. E aí depois você está bem Uhum. informado, você vira vegano. E pronto. Então, assim, o processo é individual, né? A gente fica Uhum. anos numa transição, tem gente que não demora nem algumas horas, né? Então, isso não tem perda nenhuma, não. Pode ser conforme a evolução do paciente. Então isso é bom o pessoal entender, né? Porque na prática a gente vê muitas pessoas começando do dia para a noite sem ter muita noção do que está fazendo. Não sei se você recebe muito paciente assim no consultório. Recebe? Sim, sim. A gente Recebo. Tem tem. muita gente que é muito, principalmente adolescente, né? Que é mais coração, né? Então, assim, vai pelo coração, faz sentido, ele vira, e aí, normalmente, infelizmente, adolescente não costuma ter muito esse apoio familiar, né? Uma pena. E aí fica um pouco perdido, mas vai peitando ali para poder ver se firma ali o espaço dele. Então, isso é comum, né? E até uma dica que a gente tem para os pais, assim, seu filho quer virar vegetariano, apoia e se informa junto. Porque, assim, provavelmente se ele quer virar vegetariano, ele vai virar com ou sem o Exatamente. consentimento, né? A questão é, se você tá junto, você ajuda ele nesse caminho. A ele fazer um caminho mais saudável. Se você não tá, talvez você fique batendo de frente e ele perca oportunidades de estar se nutrindo melhor, né? Então, mas eu recebo bastante. E criança não tanto. Criança chega a ser bonitinho de ver, assim. De vez em quando chega alguma criança que fala que não vai mais comer bichinho. E aí a mãe ou o pai tentam, né, de uma forma ou de outra, colocar ali. E a criança vai percebendo. E aí, daqui a pouco, os pais se informam também e começam a entrar nesse processo. Aí, normalmente, a criança, os pais procuram uma orientação mais rapidamente, né? Então, Mas, por isso. exemplo, criança e adolescente, uma coisa que a gente escuta muito no consultório é que os meninos não gostam muito de abrir seu leque de opções alimentares. Então, por exemplo, às vezes a criança chega lá e fala assim: eu não quero mais comer nada de origem animal, não quero mais comer carne. Mas aí a pessoa também, né, é aquela criança que não come legumes, não come vegetais, não gosta de fruta. E aí? Como que é isso? Isso é comum, né? Às vezes, até os meus filhos, as pessoas falam para os meus filhos também. Mas você não é vegetariano, você tem que comer de tudo, todos os legumes e verduras. Mas eles são crianças, né? E, na verdade, assim, nutricionalmente, né? Quando a gente pensa nas fontes principais de proteína, de energia, a gente encontra no arroz e feijão.
É Uhum. difícil você ver uma criança que não goste de arroz e feijão, né? É mais fácil você ver uma criança que não Arroz goste. nunca, feijão É, arroz, talvez, agora feijão, arroz talvez. nunca. Agora, arroz É. jamais. Mas às vezes tem outro substituto que a gente vai descobrindo, enfim, um grão de bico, uma lentilha, né? Às vezes gosta de um deles, que é uma fonte de proteína, por exemplo. E aí você começa a ver que assim, o arroz e feijão é o principal, e o legume e Uhum. verdura vão entrar como um complemento. Não é o contrário, o legume e verdura principal e o arroz e feijão como um complemento. Né? Então, mesmo que a criança seja um pouco seletiva, né, mas que ela aceite uma coisa ou outra, se ela consumir arroz e feijão, a gente já tem meio caminho andado. Né? E aí a gente já Interessante. consegue trilhar mais facilmente. E aí eu falo por experiência própria, eu tenho 2 filhos veganos, que são crianças como outras qualquer, né? Então, assim, que também têm suas preferências, né? Que comem algumas coisas sim, muitas coisas não, que também gostam de experimentar o que vem os amiguinhos comendo de besteira, né? E, enfim, mas são vegetarianos saudáveis, né? Bem saudáveis, porque a gente vê que nutricionalmente a gente consegue balancear mesmo que ele não aceite 100% da variedade do que a gente gostaria que ele aceitasse, É, mas aí como qualquer outra criança, né? como qualquer outra criança. Toda criança. Agora me conta, eu tô adorando, na hora que eu vi seu perfil, eu falei, gente, é tanta pergunta que a gente tem, porque mesmo a gente que está no consultório no padrão, eu não acompanho pacientes vegetarianos e veganos. Eu não tenho nenhum paciente vegano, para você ter uma ideia, né? Um ou outro que chega com a ideia, aí a gente encaminha, aí a gente vai, mas nada assim. A ideia, para você ter uma ideia. O que eu li, o que eu convivo de veganismo, que é muito pouco, que eu acho que muitas pessoas aqui vão se identificar. Pessoas que às vezes vão para uma festa e levam sua comida, né? Você já viu ou Hum. já ouviu falar, ou você faz isso, ou você convive? Como que está esse mundo hoje vegano para o social, tirando a pandemia, claro? Para o social. Então, Como que é isso hoje? É mais difícil, é mais fácil? As pessoas avisam que são veganos quando vão numa festa? Me conta. olha só, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil. Eu, como vegana há 8 anos, posso dizer que o mundo mudou muito em termos de evolução geral e em termos de veganismo também. Então, hoje em dia, é muito mais fácil encontrar alimentos, né? Esses processados que a gente encontra no mercado, né? Um Uhum. sorvete, um Isso. biscoito, uma besteira, que já vem com a proposta de ser vegano, e às vezes Uhum. tem, né, a mesma cara do outro. Mas assim, isso porque ele já vem com a marquinha ali, ó, vegano. Então é muito mais fácil. Mas não é necessário, porque há 8 anos atrás, quando eu virei vegana, não tinha nada com a proposta de ser vegano no mercado, e você encontra várias coisas veganas. Porque, na verdade, ser vegano, na verdade, não ter nada de origem animal ali, né? Ser vegetariano estrito não tem nada de Uhum. origem animal. Então, você pega um biscoito ali que você lê e tá lá, sem leite, sem ovo, né? Não contém nem o leite, nem o ovo. Não contém a carne mesmo, então ele é vegano, embora ele não esteja na embala, não esteja escrito que ele é vegano, Uhum. né? Então, assim, não é difícil. Se você vê a infinidade de coisas que as pessoas consomem que são vegetarianas estritas e que elas não sabem, fica fácil, né? Então, meus filhos chegam na casa de um amiguinho, eles já sabem mais ou menos ali que tem leite, que tem ovo, porque eles já conhecem mais ou menos os produtos que, né, que tem aqui em casa, ou que eles comeram em algum lugar. Então, não fica difícil socialmente, tá? O que acontece às vezes é das pessoas levarem para a festa, mesmo com a ideia de apresentar, né? Falar assim, ó, esse prato vegano aqui, ó, ele é bem legal, tá vendo? Aí você vai num churrasco, né? Enfim, aí todo mundo tá comendo ali só carne, fica um pouco mais difícil a vida. Aí você leva um prato Bem mais vegano, difícil. né? É bem mais difícil. Bem mais difícil. Mas, enfim, às vezes tem um molho à campanha, tem o arroz, né? Às vezes tem uma farofa ali sem o bacon, mas tem algumas alternativas. Então, assim, dá para você levar para apresentar. O mais comum é isso, né? Eu já levei com os meus filhos pequenos, já levei porque eu gosto de cozinhar e gosto de apresentar, Eu mas vejo eu suas não. receitas, a gente baba nas suas receitas. Pois é, mas dá para viver, não é difícil, não. Meus filhos vão muito em festa infantil, então eles acabam tendo opções ali que eles mesmos sabem que são, tipo, uma jujuba, uma bala, né, uma paçoca, essas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, é mais difícil nessa sociedade você ter opções saudáveis do que ter opções veganas. Então você vai numa festa infantil Interessante. e pensa nas opções que tem na festa infantil, né? Você não tem opção saudável, tem? Difícil ter opção Dificilmente. saudável. Talvez você tenha a pipoca. Dificilmente. Talvez, né, a pipoca ali, né? Agora, a opção vegana tem aos montes. Tem a batata frita, tem a pipoca, tem a bala, tem a jujuba, tem a paçoca, enfim.
tem alternativas. E se o dono da festa quiser, ainda dá uma ajustada aí para poder aumentar as opções. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer. Vira e mexe, a gente vê algumas pessoas falando assim, os bufês estão melhorando, festas de casamento, já tem os pratos. Eu escuto falando mais vegetarianos, eu não escuto, quer dizer, pode ser desinformação minha, né? Não escuto ouvindo falar tanto vegano. Mas você que está nesse mundo aí, esta evolução, ela está mesmo assim presente dos bufês, dos restaurantes, estarem se preparando para essa filosofia? Tá assim mesmo? Tá, hoje é isso que a gente vê, né? As pessoas têm mais uma preocupação de oferecer o que é vegano. Agora, com consciência de que está oferecendo alguma coisa vegana. Mas se você for num buffet a quilo, né? Qualquer buffet a quilo, mais da metade dos pratos são veganos. Então, o arroz, o feijão, o legume, a verdura, alguns pratos ali que às vezes não tem adição de carne, né? Tipo uma farofa, alguma coisa assim, e que acabam sendo veganos, né? Então, assim, não é difícil, mas e hoje em dia ainda existe muita preocupação em se agradar, porque tem muita gente, né? Tem muita procura. Hoje em dia, Tem até muita para a procura. indústria tem mercado, né? Então você acaba tendo várias alternativas. E o Brasil e fora do Brasil? Como que você vê essa diferença? Ou não tem? Como que é? Você acha que o pessoal lá O fora fora do tá Brasil mais... começou antes, né? Fora O do pessoal Brasil tá... começou antes, sim, foi mais rápido. A gente tinha mais alternativas lá fora. Hoje em dia a gente já está bem aí mais perto deles, né? Mas acho que fora do Brasil é mais fácil, sim. Até do ponto de vista de oferta, por exemplo, lojas especializadas, supermercado também, tudo mais por adotar esse estilo de vida. Ou os Por exemplo, dois. na Alemanha existe mercado vegano, uma rede de supermercados só vegana. Então, só de ser uma rede de supermercados toda vegana, você vê a infinidade de opções que existem, né? A gente aqui tem lojas, restaurantes, nos grandes São Paulo, então tem muito, né? Rio de Janeiro, a gente já encontra. Algumas outras capitais também se encontram, né? Com essa proposta. Mas eu gosto de dizer assim, isso não é impeditivo, assim, Sim, não mesmo, é? Você não né? precisa ter uma loja assim, como, por Mas exemplo, não, um eu lembro. celíaco, né? Exatamente. As pessoas sempre falavam assim, eu não posso ser vegana, porque perto da minha casa não tem restaurante vegetariano. Aí eu falava, mas perto da minha também não, né? Inclusive, perto de lugar nenhum que eu trabalho, assim, 0 lugares que eu trabalho tem restaurante vegetariano por perto. Não precisa disso, né? É o simples, assim. Vamos pensar num prato aí, um prato comum. O que que tem? Um arroz, um feijão, um legume, uma verdura e uma carne. Não é isso? Você só Tira a carne. Sobrou o quê? tira a carne e fica com o Arroz, resto. feijão, legume e verdura. Ou seja, 80% do prato era vegano e você nem sabia, né? Então, assim, um café da manhã, sei lá, um café da manhã não muito saudável, né? Mas o mais comum, tradicionalmente, um pão francês, por exemplo. Pão francês não costuma ter nada de origem animal, então ele é vegano. Às vezes, algumas margarinas, né? Que também não são saudáveis, mas enfim. Também a maioria não tem leite. É lógico, a gente quando fecha uma porta, a gente abre muitas janelas. Então E o Exatamente. interessante é isso, porque assim, o que eu vejo nos pacientes, nos adolescentes, nas crianças? Eles saem de uma cultura de uma alimentação tradicional, de comer pão com margarina de manhã e arroz branco com farofa, com carne. E como eles fecham a porta, eles abrem uma infinidade de opções e começam a aceitar mais opções saudáveis. Então, eu vejo isso com frequência, assim. Aí começa a comer, vai para um pão integral, começa a comer mais cereais com fruta, começa a diversificar e aceitar mais. Eu tenho muitos pacientes, adolescentes, que comiam mal, eram muito seletivos, optam por virar vegetarianos por uma questão ideológica de proteção aos animais mesmo, de não querer ver animais sofrerem, e falam, nossa, doutora, eu como muito melhor agora. Hoje em dia eu como muito mais legume, muito mais verdura, muito mais fruta, porque eu fechei a porta e eu abri várias janelas, né? E aí começa a melhorar até a alternativa, quer dizer, a entrada de nutrientes também, né? Gente, o pessoal aqui deve estar amando, porque você fala com uma tranquilidade assim tão grande que desmistifica. Porque assim, a visão que a gente tem, né, principalmente quando você foi criado comendo carne, às vezes até muito, a primeira coisa que a gente pensa é eu mesma, é ignorância mesmo, né? Assim, a primeira coisa que você pensa assim, gente,
que sofrimento, né? Tirar. Eu não como muita carne, né? Dentro de um normal assim, mas ela me faria falta, né? Então, assim, só que quando eu penso, o pessoal fala, eu falo assim, nossa, eu já penso assim, né? Ou conversando com você aqui, a gente sente até uma leveza. E uma coisa que eu tô lembrando aqui agora, que independente de ideologia, você que é endócrino pediatra é a pessoa ideal para falar pra gente. Com muita frequência a gente vê criança não comendo carne, não gostando, preferindo o ovo. E aí eu acabei de me recordar aqui que meus irmãos, né, eu tenho dois irmãos, quando eles eram pequenos, até a idade de 10, 12 anos, eles largavam a carne no prato e pediam ovo. E assim, é engraçado isso, porque mesmo que naturalmente, por uma opção talvez da família ou da própria pessoa, é até uma opção de você trabalhar essas escolhas, porque a pessoa já não está querendo naturalmente, né? Às vezes, uma questão, como que é isso no dia a dia? Se não for ideologia, uma preferência mesmo alimentar? Como que é da família? Como que você vê isso na endocrinopediatria hoje? Ó, o que que eu observo ser mais comum? É comum famílias vegetarianas me procurarem, porque nasceu um bebê, vai começar a comer, né? E a introdução alimentar vai ser vegetariana. E aí eles procuram para essa orientação para poder fazer direitinho, né? É o mais comum. Mas vejo crianças, às vezes de 5, 6 anos, e é uma coisa mais lindinha, porque é um momento que eles olham e entendem que o frango não é aquele pedacinho de coisa que está no prato. O frango é aquele bichinho que faz cocó, que nem a galinha pintadinha fazia, entendeu? E aí, quando ele faz a conexão do bichinho com um bichinho morto no prato, e a conexão muitas vezes é espontânea, aí eles começam a falar, não vou, não quero, não quero, não quero. E aí começa aquela confusão, né, de como é que eu vou fazer agora, até que procura essa ajuda. Né? Então, assim, eu vejo, difícil, eu até vejo gente que não gosta do paladar, tá? Mas normalmente quem não gosta do paladar de um, gosta do paladar de outro, né? Então, assim, eu não gosto de carne de boi, mas eu gosto de carne de frango, né? As pessoas. Frango, Enfim, entendi. essa pessoa dificilmente chega até mim para essa orientação, né? Ela Uhum. provavelmente vai dar o jeitinho Ela dela ali. vai melhorar a É, tolerância dela, né? O que ela gostar, ela isso. E ela come. nem vai ser considerada vegetariana, porque ela come frango, ela come peixe, né? Então ela não é uma vegetariana. Agora, o vegetariano mesmo, normalmente tem algum outro motivo que levou. Até tem a questão do paladar, mas tem algum outro motivo que levou. E aí, uma pergunta comum das mães é referente à proteína, né? Mas e qual vai ser a Uhum. fonte de proteína? E é bom lembrar que a gente tem no nosso prato, naturalmente, uma fonte muito rica em proteína, que é vegetal, que é o feijão. Então, todos os tipos de Uhum. feijão, de leguminosas que a gente fala, né? Que são os feijões. Feijão branco, feijão preto, feijão rajado, qualquer feijão. Uhum. A ervilha, a lentilha, o grão de bico, a soja, enfim. Tudo isso são feijões que são fontes de proteína. E aí a criança tendo feijão no almoço, no jantar, por exemplo, ela consegue boa parte da proteína dela ali dos feijões, tá? E uma coisa interessante que você falou, porque eu imagino que filhos de vegetariano, né, ou da filosofia e do veganismo, seja uma coisa até mais fácil, porque muito dessa educação alimentar, a gente vê que o hábito familiar, ele faz muita diferença no que você vê uma criança comendo ou não, né? Sim, com Então, assim, certeza. faz toda a diferença. Você vê, assim, aquelas crianças que os pais comem, que vê todo dia, abre a geladeira e vê a fruta, vê a comida mais saudável, você vê que é uma criança que não tem tanta intolerância. Claro que tem a preferência individual, mas você vê que não tem tanto. Tanto que se você vê de criação, por exemplo, a minha geração, né? Eu tenho quase 50, a geração dos meus irmãos na casa dos 40, onde não tinha tanta oferta, quer dizer, não tinha oferta nenhuma, né? Porque eu sou do interior, não tinha McDonald's, não tinha essas coisas. A gente foi criado com arroz, feijão, salada e carne, almoço e janta, né? E a Sim. gente manteve esse padrão durante a vida e muitas famílias contam isso. Olha, eu fui criado assim, eu almoço e janto, eu como isso tudo e você não se imagina de uma outra forma, né? Um ou outro desvirtua. Então eu imagino que seja muito mais fácil, né? Que as pessoas se acostumem com isso aí. E como que nessa transição, Laura, por exemplo, os pais
são vegetarianos ou aí no veganismo, e eles introduzem a criança nesse ambiente, que a criança não tem muita escolha. Como que do ponto de vista aí social, quando a criança começa a adquirir independência, como que isso é trabalhado no dia a dia? É sua escolha e amanhã eu levanto e falo assim, eu quero comer carne, e a carne entra na casa. Me conta como é que é isso. Então, a verdade é que os nossos filhos, no início da vida, nunca têm escolha, né? Isso, eles no começo não têm. Eles não têm escolha, porque assim, eles vão comer o que a gente oferece. Pode ser que eles simplesmente Isso. fechem a boca e não comam, mas vai ser o que a gente oferecer, né? Então, se for uma Uhum. família que tem uma tendência a comer só porcaria, ela vai oferecer porcaria Caria. e a criança não vai ter muita escolha. Ela vai aprender a comer porcaria. Se for uma família que não tem recursos financeiros, né? Que vive mais no interior, que planta, que colhe, que ela também não vai ter muita escolha. Ela vai ter que comer aquilo que está sendo oferecido, né? Uhum. E aí, assim, o filho do vegetariano é um filho que vai ter as escolhas que são colocadas, como filho de qualquer pessoa, né? Vegetariano ou não. Então, assim, essa questão de ter escolha ou não é uma questão que a gente cria, né? Porque a criança já está inserida no meio onde ela vai fazer parte. Então, assim, a criança é educada dentro disso. Normalmente ela cresce já com essa tendência aí ao paladar. E aí eu costumo falar para meus pacientes vegetarianos que são preocupados, né? Será que os meus filhos vão querer ser vegetarianos? Eu pergunto, por Uhum. que você é vegetariano? Normalmente as pessoas são vegetarianas porque elas não querem, né, comer os animais. E eu falo, então fala para ele, né, que você não come animal. Aí por quê? Como é que você vê o animal? Ah, animal é amigo. Ah, então você fala para ele que o animal é amigo, né? Eu falo para meus filhos, ó, animal é amigo. A gente não come animal. Eles achavam super normal não comer amigo, né? Faz todo sentido a gente vai Entendi. comer Faz todo amigo. sentido. Mãe, Faz de todo onde você tira essa sentido. frase louca, né? Que É, alguém come amigo, mãe? Alguém come animal? é. E aí, em algum momento da vidinha deles, lá com os 3 anos mais ou menos, eu falava, ó, a carne, quando eles começavam a ver carne, né? Entender exatamente o que era carne. A carne é do animal. Fez dodói no animal para poder comer a carne. A gente não come tadinho do animal. Enfim, isso tudo passou a fazer sentido para eles, né? E faz sentido para Uhum. as crianças. Entender que não se comem animais porque eles são amigos, né? Então, assim, pode parecer uma viagem quando a gente olha do ponto de vista de mudar a nossa tradição, mas não é uma viagem para uma criança que entende que aquele serzinho ali merece respeito, né? Merece consideração, merece carinho. Enfim, É, passa a fazer sentido, né? não, entendi. Que é uma questão de forma de criação, por exemplo, só que Uhum. num patamar que às vezes as pessoas não estão acostumadas, né? Por exemplo, tem gente que cria seus filhos, meus filhos não vão assistir televisão, minha casa não tem televisão, né? Sim, Por exemplo, eu tenho vários pacientes que não têm televisão em casa. Então, os filhos só veem televisão na casa do outro. E eles não vão pôr televisão em casa nem se os meninos espernearem, né? Porque uhum. é uma filosofia. Então, assim, da forma como você colocou, dá uma clareza pra gente mesmo. Agora, claro, como tudo na vida, você pode acordar amanhã de manhã e falar: eu fui criado católico, quero outra religião, né? Eu fui criado de Sim. uma forma, eu quero outra coisa. Muitas pessoas são motivadas pela questão ambiental, por exemplo. A principal causa de devastação da Amazônia é, a criação de pasto para gado, para as pessoas se alimentarem do gado. Então, assim, muito adolescente chega até mim porque se deparou com essa informação e falou assim, ué, mas se eu tô aqui economizando água, se eu tô aqui, né, preocupada em selecionar o Interessante. meu lixo entre o que é plástico e o que não é plástico, para poder. Por que eu tô comendo um animal que foi a principal causa de devastação, né? Ele não, mas enfim, o cultivo dele, né? Para poder alimentar. Então, assim, a questão ambiental é uma questão importante, né? Quando a gente vê essas queimadas aí gigantescas que cobrem São Paulo, por exemplo, de uma névoa cinza, e essas queimadas vêm para poder você produzir pasto, né? Você queima, desmata tudo, queima tudo e bota gado depois. Então, assim, principal causa de consumo de água, né? Os insumos, né? A água em si, é a produção de gado também. Então, assim, muita gente tem essa questão ambiental como uma motivação. A adolescente é muito comum ter essa motivação. Outras motivações, às vezes religião, tem religião que preconiza o vegetarianismo. A própria questão da saúde é uma motivação. Então, assim, a gente sabe que tem vários artigos científicos que mostram pra gente que os vegetarianos têm uma tendência à redução de diversos tipos de doenças.
as doenças crônicas que mais matam no mundo. Por exemplo, hipertensão arterial, vegetarianos têm menos hipertensão, diabetes tipo 2, vários estudos, colesterol alto, infarto, câncer de uma forma geral. Então, vários estudos grandes, com 60 mil pessoas, 100 mil pessoas, que mostram que os vegetarianos têm menos doença. Então, muita gente vem motivada com essa questão. Tá? E aí, pensando no diabetes tipo 1, eu tenho pacientes que viraram vegetarianas, começaram a mudar a alimentação e reduziram lindamente o uso de insulina, assim. Não sei nem se ela está assistindo a gente aqui, mas foi tão bonitinho. Uma paciente minha, que a paciente há muitos anos, já é adulta, já há 20 e pouquinhos anos, e ela virou vegana. E ela falou assim, doutora, a minha insulina, tô precisando baixar, porque eu tô fazendo hipoglicemia aqui. Comecei a organizar minha alimentação de forma vegana e tá caindo a beça meu consumo minha necessidade de insulina. É porque eu falo que essa questão de saúde, muitas vezes as pessoas não entendem que parece uma bola de neve quando você começa a dar um passo, né? Porque, por exemplo, você tá sedentário, você come mais, naturalmente, de muito mais porcaria. Você começa a fazer exercício, naturalmente, você não precisa nem planejar. Sua mente vai buscando coisas mais saudáveis. Então, uma outra pergunta muito frequente do pessoal é a questão de suplementação. Quando a pessoa optou por essa filosofia, quando a suplementação entra aí na parada? Tá, todas as vitaminas a gente consegue de alguma forma aí no reino vegetal, tá? Tem só uma vitamina que não tá no reino vegetal porque ela é produzida por bactérias, que é a vitamina B12. Então, assim, a B12 é produzida por bactérias, ela normalmente contamina o meio ali, né? Tipo, onde o gado pasta, né? Onde a galinha come, enfim. E aí, os animais se alimentam das bactérias e fixam a vitamina B12 na carne. Então, as pessoas comem a carne como fonte de vitamina B12. Uhum. Quando o vegetariano para de consumir carne e derivados animais, ele passa a não ter fontes de vitamina B12, já que a gente higieniza os alimentos, né? Uhum. E a gente acaba tirando essas bactérias. E aí, a gente tem que suplementar B12 necessariamente. E quando é criança, então, a gente nem questiona isso, assim. Entrou no vegetarianismo desde o início da vida, assim como ela tem que tomar as vitaminas que toda criança tem que tomar, que é o ferro, a vitamina D, né? Hoje em dia o DHA, que se fala também para bebezinho, ela vai ter que tomar B12 também. Então, na verdade, a suplementação a mais que o vegetariano faz é vitamina B12, tá? Uma criança, o resto é igual a todo mundo, tá? E se a pessoa, por exemplo, optou pelo vegetarianismo e tem outros tipos de restrições alimentares? Existe algum protocolo de um acompanhamento mais estrito, de cinética de ferro, de vitaminas? Tem alguma coisa a mais nesses protocolos de acompanhamento ou não? Olha só, hoje em dia a gente tem no protocolo de criança, né? Quando a gente lê lá o manual da SBP sobre ferro, a gente vê que a gente tem que fazer exame de sangue a partir de 1 ano de vida em todas as crianças, tá? Uhum. A criança vegetariana vai entrar nesse processo também, né? Vai fazer exame, vai avaliar ferro, lembrando que ela já está suplementando ferro, porque já é recomendação da Sociedade de Pediatria recomendar ferro desde os 3 meses de vida, né? E aí vai ter essa avaliação. Eu acho o seguinte, chegou um adulto ou um adolescente para você avaliar, né? Principalmente se ele busca por uma questão alimentar, é interessante já pedir os exames todos para ver como é que tá a ferritina, se a reserva de ferro tá boa, se a B12 tá em bom nível, se a vitamina D, né? Eu peço sempre esses exames para todo mundo. Chegou para mim, eu vou precisar pedir exames, eu vou pedir as vitaminas para poder avaliar. E eu vejo deficiência de vitaminas em todas as crianças e adolescentes, não é só nos vegetarianos. Então a gente sabe que a deficiência de D, por exemplo, é super comum, né? Isso não é uma coisa que fica só com vegetariano. A deficiência de ferro é comum também, ainda mais em mulheres, né? Mulheres que perdem sangue todo mês, né? Menstruam todo mês. Ou crianças que fazem um crescimento rápido, fazem muita deficiência de ferro, né? Então a gente tem que estar atento para todo mundo. O vegetariano também vai entrar nisso. Então a gente começa a ter um olhar mais detalhado para a questão nutricional, que a gente deveria ter para todo mundo. E isso que eu percebo. Exatamente. As pessoas estão tranquilas e calmas, comendo lá o macarrão instantâneo com bife, achando que tá tudo certo. Pois é. O miojo.
Isso, aí o Dira vira vegetariano, ai que sorte, volta aqui que agora vamos resgatar você. E aí a gente faz um exame, às vezes fala assim, doutora, eu vou virar vegetariana, quero virar, não virei ainda não. Quero fazer um exame antes. Faz o exame antes, tem um monte de deficiência, que já vem da época que ele comia carne, né? Então é comum Perfeito. isso, né? Não, perfeito. Agora, trazendo um pouquinho para diabetes, né? Você já falou dos trabalhos que a gente já viu, inclusive as próprias diretrizes, né, principalmente americanas, já cita aí há muitos anos a questão da opção, né, como uma forma de prevenir o diabetes tipo 2. E como você também tem muita experiência com diabetes tipo 1 e muito paciente que opta pelo vegetarianismo, conta pra gente um pouquinho no dia a dia como que é para essa turma o diabetes tipo 1 com a contagem de carboidratos, né, quando faz, e o vegetarianismo. Como que é no dia a dia? O que o povo fala? É mais fácil? É mais difícil? Então vamos lá. É comum, né, a gente ver postagem de quem vivencia o diabético falando, né, mais uma vez me falando que eu não posso comer doce, mais uma vez me falando que eu não posso comer carboidrato, né? E a gente já sabe que o diabético ele pode consumir carboidrato. Aliás, numa dieta balanceada, ele deve consumir carboidrato, né? Então, assim, qual é a dieta do diabético? A dieta ideal do diabético? É a dieta ideal para todo mundo, a dieta saudável, né? Então, o que um adulto diabético tem que consumir? Uma dieta saudável. Uma criança diabética, uma dieta saudável. Uma criança e um adulto sem diabetes, uma dieta saudável, né? O que vai diferenciar para o diabético? É que ele vai ter a liberdade de contar carboidratos. O que é contar carboidrato? Quando eu ensino alguém a contar carboidrato, quando eu digo para alguém contar carboidrato, eu dou na mão dela a responsabilidade agora sobre a alimentação dela, né? Então ele começa a saber o que ele vai comer, quanto que ele vai aplicar, o que ele vai comer. Então, se você conta carboidrato, você está livre para se alimentar da forma como você quiser, né? Seja fazer a low carb, que hoje em dia está na moda, né? As pessoas procuram low carb e fazem contagem de carboidrato, né? Que não é o caminho que a gente faz na criança. Ou seja, para virar vegetariano, vegano, ou qualquer coisa. Ele simplesmente vai contar carboidrato, não vai ter muito mistério. Você não, no seu dia a dia, você que conta carboidrato, você não conta quanto tem de carboidrato no arroz? Quanto tem no feijão? Né? Não conta lá, ver que a carne não tem um carboidrato, legume, verdura, praticamente não tem nada, né? É isso que você vai fazer. Não vai ter muito mistério. Você vai contar carboidrato da mesma forma. E vai aplicar insulina para o que come. Se você, por acaso, não contar carboidrato, né? Tem só aquela dieta padrãozinho, vai num profissional, num nutricionista, que pode te orientar, ó, a dieta ideal para você é essa, essa, essa. Sendo vegetariana, vai ser desse jeito aqui. E aí você segue normalmente. Não tem, de verdade, assim, não tem mistério mais nenhum. dificuldade, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, né? Ah, será que vai ter mais dificuldade para fazer, né? Para seguir, para controlar o diabetes, fazendo associações? Porque o que a gente tem visto hoje são associações no dia a dia de terapias que podem ajudar as pessoas em alguns momentos, né? A pessoa, por exemplo, conhece, por exemplo, a estratégia low carb, utiliza de algumas formas, né, algumas receitas, mas não está fazendo uma dieta, né, low carb. A gente não está falando sobre o povo que faz no carb, né, porque tem gente que tirou o carboidrato da vida, né? Então eu fico imaginando se chega uma pessoa no seu consultório fazendo no carb e querendo ser vegetariano, vai ficar um pouco difícil, né? Normalmente essas coisas não se encontram muito, mas é até possível, enfim, mas não se encontram porque muito. de hoje em dia a gente acha de tudo. Mas às vezes as pessoas acham que isso seria um fator confusional. Então, na prática, você que trabalha com os dois, não faz tanta diferença, então, pelo que eu entendi. Né? Não é um sofrimento. Não, de verdade, diferença nenhuma mesmo. A pessoa vai consumir normal e vai contar carboidrato daquilo. O que pode ter mais dificuldade no início? Receitas, né? Então, assim, você vê uma receita e não sabe de que aquilo é feito. Né? Quando você olha um bolo convencional, você tem uma noção, se você tiver alguma experiência na cozinha, né? Aí tem uma noção do que é feito, imagina quanto é que tem ali. Agora, se você não tem, você tem noção, o que será que tem nisso aqui? Mas, assim, isso com o tempo você começa também a perceber. Tem muito mais carboidrato, quanto que tem, esse aqui tem menos carboidrato, né? Mas o que eu percebo, quando você vira vegetariana, ela começa a comer de forma mais saudável e o consumo de integrais também aumenta. Então, aumenta a fibra, né?
E aí você vai melhorando aí o índice glicêmico. E aí isso pode ajudar muito no controle. Eu percebo que quem vira vegetariano, que melhora o seu controle de forma exponencial, normalmente porque começa a colocar muito mais fibra, muito mais integral, né? Adiciona legume, verdura. Começa a melhorar aí as opções também. O que ajuda muito, né? Sim, com O que certeza. ajuda muito, é o que ajuda muito em tudo na vida. Mas vamos dizer aqui, já que a gente entrou nesse assunto aí de que várias estratégias no dia a dia elas vão se combinando pela saúde, você que tem essa experiência farta aí, que tipo de orientação que você poderia dar para o pessoal que está ouvindo agora, que vai assistir a live depois, dos conceitos do vegetarianismo, não do veganismo que você já explicou, né, com a filosofia, que a pessoa pudesse utilizar na vida dela com o intuito de trazer para a saúde os conceitos, mesmo que a opção dela não venha a ser isso, assim, de uma forma geral, bem geral. Não sei se minha pergunta ficou clara. Uhum, sim, o que Ficou você pode claro? adotar aí de uma dieta, o que é mais comum na dieta vegetariana que você pode adotar, né, na sua vida. Isso mesmo que você não Sim. queira fazer a opção de tirar a carne da sua vida de forma geral. O Uhum. que as pessoas poderiam fazer para, às vezes, não consumir tanto? Porque tem muita gente, né, Laura, que não quer ser vegetariano, mas a Dominica até citou aqui, mas são chamados carnívoros. Tem gente que senta e tem uma necessidade absoluta de comer 2, 3 porções de carne numa refeição. É uma coisa Uhum. muito exagerada, né? E às vezes a própria pessoa está incomodada com aquilo, mas fala assim, doutora, se eu não comer assim, eu não fico saciada, eu amo carne, eu fui criada assim. Ou uma transição, pelo menos com os conceitos para buscar mais saúde, que dicas você daria aí para a turma, para diversificar também, né? Para não ficar aquela Uhum. questão, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Que outras coisas diferentes do mundo vegano que você daria de sugestões para essas pessoas para melhorarem a saúde? Eu percebo, assim, nas minhas buscas pela internet, né, que as receitas veganas costumam ser muito mais saudáveis por natureza, né? Dá para fazer receitas veganas com farinha branca, dá para fazer tudo isso. Mas quando você procura uma receita vegana, ela já vem cheia de coisinhas mais saudáveis, uma farinha integral, uma aveia, né, opções mais saudáveis. Então, assim, só de você procurar receitas veganas, possivelmente você vai se deparar com muita receita muito mais integral, muito menos processada, muito mais saudável. Então, um passo, talvez seja já comece a procurar. Até na minha própria página, eu tenho um princípio de tentar compartilhar receitas mais saudáveis possíveis. E aí, assim, Né? E quando você começa a procurar, você começa a se deparar com receitas mais saudáveis. O que você vai fazer como diabético tipo 1? Contar o carboidrato, né? Só isso. Uhum. Mas vai consumir aquela receita ali como uma coisa mais saudável. Outra coisa é uma recomendação para todo mundo, mas que a gente só se lembra para o vegetariano. Comer muito mais legume e verdura, né? Tem que fazer parte, metade do teu prato tem que ser legume e verdura. Se metade do teu prato não é legume e verdura, é porque você está aí meio, meio seletivo, aí querendo comer só a carne, arroz e feijão, né? Então já aumenta o consumo de legumes e verduras, né? Enfim, outras opções, por exemplo, uma pessoa quer diminuir a carne, fique à vontade de diminuir a carne, vai diminuindo. O próprio manual do Ministério da Saúde recomenda como consumo de carne diário para a população brasileira 100 gramas ao dia, né? 100 gramas ao dia é a palma da mão ao dia, em termos de carne. Então, se você pensar num brasileiro comum, ele come a palma da mão ou o dobro, né? Durante 2 vezes ao dia, no almoço e no jantar. Então, na verdade, está comendo 4 vezes a mais do que ele realmente precisa. Então, já pode diminuir, né? Ah, quero comer no almoço, não quero comer no jantar. Tudo bem. Eu quero fazer um dia da semana sem nada de carne ou de derivado animal. Tudo bem também. Vai fazendo, né? E lógico, assim, a pessoa como diabética, ela já tem provavelmente uma proximidade com um profissional da nutrição que vai Uhum. ajudar muito mais. Aí ele, individualmente, vai dar muito mais ideias aí para esse caminho, né? Para poder começar a fazer ou uma transição ou simplesmente fazer vivências aí individuais, né? Aprender muito. Então, eu quero te agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar passando esse conhecimento que eu vejo aí que você tem muito. Muito obrigada e espero que a gente tenha muitas oportunidades de estarmos aqui juntos. Eu sei que você já está aí gravidinha, né? Já vi aí também nos Gravidinha, stories, grávida. gravidinha, né, nos stories, mas você vai pôr na agenda aí pra gente, para esses novos assuntos,
com essa barriga aí, tá bom? Com Muito certeza. obrigada. Gente, quem tiver aí com um filhinho vegetariano, um filhinho diabético tipo 1 que tá querendo virar vegetariano, adulto diabético tipo 1 que quer virar vegetariano, de verdade, assim, não fiquem desencorajados. É tranquilo esse caminho. É mais o caminho de dar o primeiro passo, né? De romper o medo, de quebrar as crenças, do que propriamente a questão que vem depois, que é muito mais fluida e muito mais tranquila. Então, pede ajuda. Você já tem um profissional que te ajuda, né? Provavelmente. Então, pede ajuda. E qualquer coisa também estou à disposição. Tá bom? Obrigada Então, mesmo, tá Janice, bom, pela oportunidade. obrigada e Foi até a ótima. próxima. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchauzinho. Tchau.